Nossa presidente está presente. Olá, boa noite. Alessandra, Tudo bom, querida? Olá. Minha presidente maravilhosa está aí. Estou aqui, minha vice-presidente. Peraí que eu estou sem Nossa som. Palestrante. Eu estou aqui de minha amada, que eu estou sem som, está mudo aqui. Presidente do Conselho Deliberativo, estou te vendo, tá bonitão, tô feliz em lhe vendo. Ô, minha presidente querida! E aí, tudo bem? Doutora Alessandra, vamos então dar início. Vamos dar início. Desculpa que eu estou aqui em trânsito, não consegui chegar a tempo para poder abrir aí na BAME, mas estou vendo que também você está no escritório, né? Isso. Quero agradecer muito a presença da nossa vice-presidente, doutora Ana Tereza Basílio, né? A nossa palestrante, doutora Rafaela Carvalho, a todos os associados. Vocês viram no vídeo, não sei se a doutora Ana Tereza e a doutora Rafaela já tinham visto esse vídeo em homenagem ao Capanema e também apresentando a nossa associação. E eu acho que esse vídeo, um pequeno vídeo, mostra um pouco, né, do nosso carinho, da nossa gratidão ao nosso eterno querido desembargador Silvio Capanema. Eu vou fazer a apresentação do tema de hoje, já passando logo em seguida, antes, para a nossa presidente também, para ela dar as boas-vindas, a doutora Ana Tereza e a doutora Rafaela, e faço aqui a leitura do mini currículo das duas e do tema que vai ser proposto hoje nessa nossa webinar. Doutora Alessandra quer primeiro fazer as honras da casa como nossa presidente e em seguida eu faço a apresentação. Claro, é uma honra muito grande receber a doutora Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB, nossa amada e queridíssima associada, com muito orgulho, e também uma honra muito grande, a doutora Rafaela Carvalho, recebê-la aqui nessa noite de hoje, e eu tenho certeza que as duas lindas e maravilhosas e brilhantes palestrantes vão realmente fazer da noite de hoje uma noite de estudo jurídico de alto nível. Tá? Sejam bem-vindas à ABAME e a noite é de vocês. O tema é extremamente interessante. Eu acho que é isso. Eu não estou ouvindo direito. O tema, né, de hoje é falar sobre a medida provisória 1085 de 2021. Eu sempre digo que no apagar das luzes do ano de 2021, tivemos essa medida provisória chegando, alterando vários artigos, né, da Lei 4.591/64, como também da Lei 6766. Então, é muito interessante a gente ter essa oportunidade de ter as duas, tanto a doutora Ana Tereza e a doutora Rafaela, falando sobre um tema muito interessante e muito novo, né, de uma alteração muito recente. As duas, primeiro falando sobre a doutora Ana Tereza, conhecida de todos nós, com todo carinho. Doutora Ana Tereza Basílio, nossa vice-presidente da UAB, presidente também do Instituto Brasileiro de Estudos em Proteção de Dados, pós-graduada em Direito norte-americano pela Universidade de Wisconsin. A doutora Rafaela Carvalho Corti, também integrante do jurídico da Cirela, atuou como gerente geral do jurídico Operação do Estado do Rio, acumulando também essa função como gestora na área de relacionamento com clientes. Também a doutora Rafaela é membro da Comissão de Direito Imobiliário e das Relações Internacionais da OAB-RJ e também da Comissão Jurídica do IBRADIM.
é professora do... É que eu não estou conseguindo ler direito, peço até desculpas. Alessandra, faça as honras da casa, porque eu não estou conseguindo ler. Todos os Tá créditos bom. da doutora Vamos Rafaela. lá, Você pode continuar para mim? Posso. A doutora Rafaela Carvalho também é membro da Comissão de Direito Imobiliário e Relações Internacionais da OAB e do Comitê Jurídico do Abrainc. Professora, de co-diretor e co-diretora da revista de carreiras Revista Digital, com foco em temas de gestão e carreira. Seja bem-vinda, doutora Rafaela, doutora Ana Tereza Basílio. O nosso tema é de sistemas eletrônicos de registros públicos e seguem a ordem como vocês quiserem aí e se organizaram para a palestra. Muito obrigada. Peço desculpas, porque para mim a transmissão está ruim. Não tem problema, querida Fátima. Eu queria só aqui dizer, minha querida presidente Alessandra, a ABAME, que muito me orgulha de fazer parte. Você é nossa maravilhosa presidente, superativa, com muitos eventos importantes. Querida Fátima, diretora jurídica, nosso querido amigo Vitor Paiva também. Fazer uma saudação aqui da Rafaela Carvalho, que é uma grande especialista na área imobiliária, tem uma atuação de décadas na área imobiliária, uma grande especialista, e nós combinamos que a Rafaela ela tem uma apresentação de PowerPoint, a Rafaela vai começar e eu vou fazer os comentários depois dela. Tá ótimo. Tá bom? Boa noite, obrigada, Boa noite. querida Ana Tereza, quero saudar a todos aí na pessoa da nossa presidente, doutora Alessandra, obrigada pelo convite da ABAME, doutora Fátima Santoro também. Fiquei aqui emocionada de ver o vídeo com a abertura, com a fala do nosso saudoso e eterno professor, doutor Silvio Capanema, e também com a música preferida do meu filho, do Imagine Dragons, então já entro animada na apresentação. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês, já participei de muitos eventos da ABAME, como ouvinte, e acompanho o trabalho de vocês, e principalmente estar aqui com colegas do meu querido Rio de Janeiro é sempre bom, já que eu acabo trabalhando bastante na ponte aérea, né? Então, estou feliz de estar aqui com vocês e espero que vocês gostem. O tema, como disse a professora Fátima, é realmente um tema intrigante, que acredito que ainda vai ter muita discussão daqui para frente, e como tem um impacto direto no trabalho de todos nós profissionais que trabalhamos com o mercado imobiliário, com o direito imobiliário, é importante que a gente esteja atento e acompanhando, né, todas essas discussões. Eu vou fazer o compartilhamento da tela aqui com vocês. Vocês, por favor, confirmem quando estiver já aparecendo. Já apareceu. Tá ótimo. Obrigada. Então, a gente começa aqui falando, né, da medida provisória 1085, de fato, né, aí no finalzinho do ano, nós fomos brindados aí com essa nova legislação, que, sendo uma medida provisória, na verdade, já está, né, vigendo e já trouxe diversas mudanças para várias legislações que embasam o trabalho no direito imobiliário e direito registral, que ainda provavelmente vai sofrer algumas alterações nas discussões das emendas na transformação da medida provisória em lei ordinária. E basicamente o foco principal desse trabalho, né, dessa medida provisória, foi a criação do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, que não é um tema novo, né, e promoveu, para poder dar suporte a essa inovação e essa mudança, algumas alterações em diversas legislações que tratam dos negócios imobiliários. Especificamente com relação a essa inovação, né, dos sistemas cartorários, assim, a necessidade de ter uma inovação nesses serviços, ela não é, como eu falei antes, não é algo novo, né? E durante esses últimos anos que a gente viveu essa crise da pandemia, que nos impôs uma série de restrições, a gente percebeu o quanto era importante que a gente pudesse ter acesso a esse serviço essencial através de formas remotas, né? E a forma remota
mais célere que a gente possa acessar esse tipo de serviço seria, de fato, através de plataformas digitais, através de serviços eletrônicos. E essa discussão desse arcabouço normativo para que esse trabalho pudesse ser feito dessa forma, ela já vem de longa data. Então, assim, desde 2009, na lei que criou o programa Minha Casa Minha Vida, né, atual programa Casa Verde e Amarela, já existia um capítulo dedicado exclusivamente à questão dos registros eletrônicos, porque se identificou desde então que com a implementação desse programa a gente teria um boom, né, nas incorporações imobiliárias e na quantidade de atos e registros, e haveria uma necessidade de trazer segurança jurídica para essas incorporações e a integração das informações de todos os cartórios. Então, desde então, se identificou que o caminho para que a gente alcançasse essa evolução seria através do sistema de registros eletrônicos. Mas a gente não teve, né, a implementação desse serviço dessa forma naquele momento. Existia uma série de entraves normativos e do próprios regimentos dos cartórios e até mesmo de tecnologia e de recursos para que isso pudesse acontecer. Então, a gente teve uma evolução que veio vindo, né, outras leis que vieram, como eu destaco a Lei de Liberdade Econômica de 2019, que trouxe a questão da validade, né, dos documentos eletrônicos, porque não adiantava a gente ter um sistema de registros eletrônicos se a gente não pudesse ter validade e segurança jurídica com relação aos documentos eletrônicos, às assinaturas que fossem feitas por meios eletrônicos. Então, essa norma também veio para trazer maior viabilidade para pavimentar aí esse caminho. E nessa esteira a gente teve alguns provimentos, né, que eu destaco o 47 de 2015 e depois, mais recentemente, principalmente durante a pandemia, a gente teve os provimentos 89, 94, 99, que vieram para, de alguma forma, padronizar os procedimentos, esclarecer a possibilidade de ser feito o uso de ferramentas ainda que não oficiais, como o Zoom, por exemplo, né? Depois veio a plataforma do notariado para trazer uma formalização e, principalmente, na minha opinião, uma grande vantagem é o acesso universal, né? Já que a gente passou a ter a possibilidade de usar eletronicamente de forma gratuita, porque nem todo mundo, nem todo cidadão teria condições de ter um certificado digital para poder fazer os seus atos notariais com esse serviço privado. Então, o notariado veio para poder cobrir essa lacuna e oferecer esse serviço dessa forma. Mas por que tudo isso que eu estou falando é importante, né? Será que realmente a gente precisava dessa evolução? Por que esse caminho era um caminho necessário para esse tipo de serviço? Aí eu vou pedir licença para vocês, né, colegas advogados, para falar um pouquinho sobre contexto, né? Sobre cenário de economia, cenário de mercado, porque a gente não consegue falar do direito de uma forma isolada, sem olhar o porquê que o direito precisa evoluir nesse sentido para acompanhar o que está acontecendo na economia. Então, a gente vai fazer um pouquinho aqui uma viagem, né, na história e entender que lá no século XVIII, com a revolução da mecanização, né, que a gente chama da primeira revolução industrial, na verdade, ela foi bem uma revolução de mecanização, né? A gente teve o primeiro movimento de concentração de capital, mudando a forma de produzir e ofertar produtos e serviços de uma forma artesanal e manual para uma forma mecanizada. Então, passamos a ter uma organização do capital de uma forma mais estruturada, e aí começaram as grandes primeiras fábricas, né? E isso mudou, essa evolução tecnológica, ela mudou não somente a forma como essas empresas produziam, mas a forma como as pessoas viviam. Teve uma grande influência no mercado imobiliário, porque gerou uma transformação dos centros urbanos. E a gente foi evoluindo e a gente passou por uma mudança aí sim, né, já trazendo mais uma mudança tecnológica, mais uma disrupção tecnológica, né, que a gente hoje usa muito essas palavras como se fosse algo só da internet, mas não, a gente já vive, né, essas evoluções tecnológicas há muito tempo. Que trouxe aí sim, né, as indústrias como a gente conhece, com toda a parte da energia elétrica, começou a se discutir a questão da administração, né, como ciência,
E o jurídico, né, e o direito sempre dando suporte para essas movimentações, porque a cada mudança dessa, se precisava de todo um novo arcabouço de entendimento dos direitos trabalhistas, dos direitos das cidades, das formas como as pessoas faziam contratos, e a gente foi acompanhando dessa forma. A gente segue com a globalização, que trouxe um outro patamar de complexidade para as interações contratuais e negociais, porque os negócios passaram a ser globais, né? Então, surgem aí as grandes multinacionais, surge a questão da terceirização, que até hoje a gente ainda discute, né? Como fazer a terceirização de uma forma legítima, regular. No mercado imobiliário, a gente tem um uso intensivo de mão de obra e a questão da terceirização está sempre presente. Então, a gente foi vendo que a tecnologia ela foi moldando também a mudança do arcabouço normativo, da forma como o direito enxergava a sociedade, os negócios e como ele dava suporte e viabilizava que essas inovações pudessem ser implementadas e com segurança. E a gente chega, então, finalmente, no que a gente chama hoje de Revolução 4.0, Indústria 4.0, Jurídico 4.0, Escritórios de Advocacia 4.0. A gente ouve muito falar sobre isso e nada mais é do que um desdobramento do que foi a revolução da digitalização, né? Com a evolução da tecnologia, com o uso dos algoritmos, né, da inteligência artificial, a gente passou a ter uma possibilidade de desmaterialização dos produtos e dos serviços, né? A gente hoje tem como nossos possíveis concorrentes pessoas que podem estar, e agora com a pandemia a gente viu que isso realmente é real, né? Podem estar em qualquer lugar do mundo hoje. Então, a gente precisa ter estruturas jurídicas e também, por que não, estruturas de cartório que viabilizem que os negócios possam ser feitos de uma forma desmaterializada, ou seja, digital, né? Então, a gente não consegue evoluir nos negócios sem que esses serviços que são suporte para que os negócios aconteçam também estejam dentro do mesmo ambiente. Então, a gente, por exemplo, tem hoje esse boom de startups, né, que oferecem os mais tipos de serviços de forma digital, mais simples, mais fácil para o usuário. Mas quando a gente está falando de um serviço, por exemplo, imobiliário, que tem uma etapa necessária que passe por um cartório, até então, a gente não poderia ter toda a esteira digital. Então, a gente precisava ficar circulando do mundo digital para o mundo físico. E isso gerava uma série de ineficiências, né? E até mesmo alguns entraves burocráticos, o que é uma grande preocupação, né, da pauta do governo de desburocratização, e por isso, não à toa, essa medida provisória vem como uma das entregas aí desse programa e dessa intenção do governo de tornar o ambiente de negócios menos burocrático no nosso país. Falando, então, dessa história toda, para a gente poder entender que é de extrema importância que os registradores também acompanhem a era digital, né? A gente, para poder darmos celeridade, publicidade aos atos e, mais importante do que tudo, já que estamos falando aqui entre advogados, mantendo a segurança jurídica. Essa é a grande preocupação, né? Como fazer essa migração do meio físico para o meio digital, garantindo que toda a segurança jurídica e todos os princípios que norteiam a atividade cartorária sejam preservados. E como a gente chega à conclusão de que isso é importante, né? Então, a gente está vendo aqui na tela o quê? Todo mundo hoje em dia tem, né? Ninguém consegue viver mais sem essa ferramenta. Por quê? Porque hoje isso não é só um telefone, né? A maior parte das nossas transações que a gente faz ao longo do dia, a gente faz através desse aparelho. Porque os produtos e serviços hoje, eles estão todos digitais, né? Como eu falei, quando a gente teve que ficar recluso, mais ainda, né? Até algumas atividades que a gente fazia rotineiramente de forma física, a gente acabou migrando voluntariamente ou forçadamente para o meio digital.
Com produtos e serviços digitais, a gente passou a ter necessidade de ter dentro das organizações todas processos de tomada de decisão de forma digital. Se o meu produto ele precisa ser oferecido como um ícone dentro de um smartphone de alguém, eu preciso ter todo o meu processo de oferta, negociação e fechamento. Desculpa, gente, eu devo pegar um gole d'água, só um minutinho. Eu vou falar sem a máscara, porque já tem pouca gente aqui no escritório. Melhor, né? A gente fica sem ar de falar com a máscara, porque ela vai tapando o ar. Pois é. Então, a gente já precisou adaptar a nossa forma de organizar os nossos processos de trabalho, de tomada de decisão, para que eles pudessem acontecer também no meio digital. E, com isso, a gente criou todo um novo modelo de negócio. E aí, por isso que eu falei, quando a gente está olhando para um negócio que ele envolve dentro do seu processo de diligência inicial ou de fechamento do negócio, atividades dos serviços cartorários, quando eu não podia ter essa etapa também dentro de uma plataforma digital, eu ficava com um negócio pela metade, eu não conseguia ter essa eficiência e nem a experiência para o usuário de uma forma uniforme. Ele tinha que ficar circulando entre o mundo digital e o mundo físico. E essa evolução na tecnologia, a digitalização da economia, ela é fruto da evolução humana. Então, assim, não é algo que está dissociado da nossa própria evolução, né? E o estudo, né, da humanidade, da forma como os seres humanos trabalham, se organizam, fazem negócios, é o principal objeto de estudo do direito, né? E por isso a gente não pode ficar fora dessa discussão. Aqui eu trago a prensa de Gutenberg, eu adoro esse exemplo, né? Porque foi uma primeira inovação que tratou da automatização, né? A gente fala muito hoje dos robôs, da inteligência artificial, da automatização, eles gostam de chamar com nomes em inglês sempre, né? Então, o tal do machine learning. O processo, a lógica por trás de tudo isso não é diferente da lógica que estava por trás do trabalho feito por Gutenberg quando criou a prensa. Existia uma atividade humana que era muito laborosa, demasiadamente ineficiente e tornava o produto, que era, no caso, a Bíblia, o livro impresso, muito caro e pouco acessível, porque eram outros seres humanos que tinham que ficar escrevendo página por página em papilos, depois aquilo era consolidado e pouquíssimas pessoas tinham acesso à informação. Com a prensa, você automatizou essa tarefa humana e fez com que o processo de produção dos livros fosse muito mais eficiente, menos custoso e, consequentemente, passamos a dar acesso à informação a muito mais pessoas. O ser humano automatiza tarefas repetitivas desde sempre. E tem um livro que eu gosto muito de falar, de recomendar, né, quando eu trago esse contexto histórico, né, da evolução da tecnologia, que é o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Ele é um prêmio Nobel da Economia e ele explica como a nossa mente funciona, a mente humana funciona dessa forma. A gente tem já um processo a gente já faz automatização de tarefas mentais quando elas são repetitivas. Então, assim, quem nunca saiu do escritório, entrou no carro, chegou na garagem de casa, quando chegou na garagem, falou assim, nossa, nem prestei atenção como eu cheguei aqui. Isso acontece muito, porque a gente, quando faz o mesmo caminho muitas vezes, o nosso cérebro ele cria esses atalhos e ele automatiza esse raciocínio. Quando a gente precisa pensar algo novo, a gente usa um sistema que tem caminhos mais longos, analíticos, e que demandam muito mais energia e mais tempo. Então, seria natural, se nossa própria biologia funciona dessa forma, que a gente reproduzisse isso também nas nossas atividades laborais. E toda essa evolução humana também acaba gerando uma mudança no ambiente, né?
Então, a evolução da tecnologia feita por iniciativa dos seres humanos acaba gerando uma mudança no ambiente que a gente vive, né? E aí a gente traz esse conceito, que é um conceito que é muito discutido no mundo dos negócios, que é a gente vive num mundo VUCA, né? Esse mundo VUCA era o que se trabalhava, né, quando a gente precisava pensar em ambientes de negócios e em planejamento, em soluções que eram necessárias para a gente endereçar as questões do ambiente de negócios. E ele é um termo cunhado desde a década de 90, foi cunhado pelo Exército Americano, no mundo da pós-Guerra Fria, onde você tinha uma estrutura super hierarquizada, né, que é o Exército, onde a estratégia era pensada numa cúpula e desdobrada para as operações, para as pessoas que iam a campo para executar aquela estratégia. Só que nesse mundo VUCA, que eles chamam, que é um mundo volátil, incerto, muito complexo e até ambíguo, quando as equipes chegavam para executar uma certa tarefa, aquele contexto, aquele cenário todo que tinha sido imaginado pelos estrategistas era diferente. Então, isso gerava uma ineficiência muito grande. E aí, por isso, começou a pensar em estratégias mais resilientes, onde as pessoas que vão executar o trabalho possam ter mais liberdade de ação, autonomia, e aí foram formados o conceito dos squads, que também a gente acha que foram as startups que inventaram, né, que são os times autônomos, autogeridos, na verdade foi inventado pelo Exército Americano na década de 90. Só que depois que a gente começou a viver e enfrentar as dificuldades que foram trazidas pela pandemia, a gente teve uma discussão, um antropólogo, Jamais Cassius, que ele trouxe a discussão de que a gente não vive mais esse mundo VUCA. Na verdade, o mundo que a gente vive hoje é um mundo bunny, que é um mundo frágil, é um mundo ansioso, é um mundo não linear e até mesmo incompreensível. Por que isso? Mas já fala, por que você está falando disso? A gente está falando sobre a medida provisória 1085, sobre a mudança dos serviços cartorários. Porque é importante a gente entender que quando a gente vai discutir uma mudança normativa e legislativa para dar suporte a essas inovações tecnológicas, a gente precisa pensar com uma cabeça diferente, uma cabeça que está disposta a lidar com a incerteza, que está disposta a lidar com o incompreensível, e que tem noção de que a gente está vivendo num cenário muito frágil e muito ansioso, onde a gente precisa dar suporte para que os negócios aconteçam com maior segurança jurídica, mas também com flexibilidade. Isso significa que a gente não vai ter todas as respostas, né? E para nós, advogados que trabalhamos, o nosso principal produto é a nossa capacidade de dar respostas, né, e de dar soluções, é muito desafiador. Só que essa é uma realidade, porque conforme a gente evolui, a gente muda o mundo também muda a gente, né? Então, a gente vê hoje novas gerações com comportamentos completamente diferentes dos nossos, né? E esse também é um novo desafio, porque essa geração nova não vai aceitar serviços extremamente burocráticos, lentos, ineficientes, que eles precisem se deslocar de forma desnecessária para algo que poderia ser feito com um clique de um botão no celular, né? Então, a gente precisa dar respostas para essa nova geração. E quais são as principais mudanças, então, que a medida provisória 1085 trouxe? Como eu falei, né, o objetivo principal era, de fato, a implementação do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, cujo objetivo é permitir para os usuários que eles tenham esse atendimento na plataforma digital 100%, que eles registrem, façam consultas, registrem atos jurídicos, incorporações imobiliárias, registros também de garantias, não só imóveis, mas o RTD, por exemplo, que era um cartório super subutilizado, porque no mundo não digital o valor que ele agrega de dar publicidade para os atos registrados lá não é tão bom, porque não é prático fazer essa consulta, e se isso puder ser feito digitando o CNPJ de uma empresa e você ter informação de tudo que tem de garantias registradas em todos os RTDs do Brasil com relação àquela empresa, aí sim você passa a ter um valor muito grande nesse serviço, né? Um outro ponto muito importante, né, além dessa questão da central online, que você pode
enfim, ter todo o atendimento de todos os serviços cartorários numa plataforma digital, a questão da viabilização da interface entre as serventias. Isso é muito... Isso a gente não só muda a plataforma, ou seja, não é só eu ter um serviço que era físico e passa a ser digital, mas eu passo a ter dados estruturados, uma informação com maior segurança, com maior publicidade, maior transparência, de fácil acesso, com essa interconexão de todos os serviços cartorários de todas as regiões do nosso país. Isso era sempre isso. A gente tinha algumas iniciativas isoladas por região, mas a gente não tinha ainda isso olhando sobre o ponto de vista, né, de uma plataforma nacional. E como dizia, né, já aquele jargão, isso muda o jogo, isso de fato muda o jogo. E aí, tentando trazer um pouco, né, para a nossa realidade das incorporações e dos registros, eu trouxe aqui uma coletânea das principais mudanças, né, trazidas. Então, essa desmistificação da possibilidade de você fazer atos negociais e de ofertas pré-venda, que era algo que existia uma dificuldade grande, muita preocupação, porque a forma como a lei trazia podia dar a interpretação de se eu abrir um stand ou se eu soltar um release, qualquer coisa poderia ser caracterizado como uma infração à norma. E aí agora a medida provisória traz uma clareza maior com relação a isso. A questão dos prazos contados em dias úteis e uma forma uniforme, né? Também em todos os cartórios. É claro que aqui, assim, a gente fala, sempre tem alguém para levantar a mão, né? Então, assim, há algumas regiões onde existia uma eficiência, uma celeridade muito grande dos cartórios, começaram a falar, não, mas agora em prazo em dias úteis o prazo vai ser maior. Mas quando a gente olha do ponto de vista, né, do Brasil, não, a gente espera que os prazos sejam reduzidos com essa padronização. A questão do memorial e da instituição do condomínio como um ato único, isso foi uma iniciativa, pelo que eu entendi, né, da justificativa do governo, no sentido de tentar desburocratizar, mas é bastante polêmico, tiveram algumas emendas com relação a esse item, porque há um entendimento de que talvez juridicamente não seja o mais adequado sob o ponto de vista da sistemática, né, do condomínio edilício. Alterações sobre as regras do patrimônio de afetação, também visando dar mais celeridade, menos de burocracia para esse instituto, que ele serve para dar mais segurança e viabilizar que você tenha maior acesso a players menores, né, ao mercado de incorporação, sem que isso traga risco para a população. Compartilhamento de dados, esse é outro tema também bastante polêmico, também tiveram algumas emendas, porque traz uma obrigação de que a incorporadora encaminha os adquirentes, além daqueles documentos já tradicionais sobre o andamento da obra, também dados pessoais dos demais adquirentes, né? Então, eu até vou falar um pouquinho mais para frente da preocupação com relação a esse item. A questão dos registros dos contratos, né, os contratos preliminares, que geralmente são feitos no lançamento da incorporação e que são contratos que eles têm uma vigência longa, né, até o habite, são de 2 a 3 anos, e que muitos cartórios não aceitavam o registro, entendiam que não cabia o registro, então também veio esclarecer que é cabível, sim, e até é devido, né, e recomendável que seja feito esses registros. Circunscrição imobiliária também era um outro tema que existia algum debate quando você tinha algum imóvel que estava numa divisa de serventias, aí você gerava uma necessidade de duplicidade de todos os registros feitos, o que gerava ineficiência, maior custo, então também veio essa inovação na legislação para simplificar. Então, a gente vê que todas as iniciativas elas vêm com esse intuito, né, de trazer simplicidade, não só a questão de mudar a plataforma, mas também aproveitar esse momento de mudança para simplificar os processos. Algumas iniciativas estão sendo um pouco mais questionadas, mas eu acho que tudo vai ser bem debatido e eu acredito que o resultado final vai ser um resultado positivo. E aqui eu quis trazer uma interconexão com duas legislações importantes que eu acho que são motivo de preocupação, mas que eu acredito também que vão ser... Oi?
É só para avisar que eu acho que o slide não está passando para todo mundo, está travado a tela. A tela está a mesma. A mesma. Ah, é? Eu até mandei uma mensagem porque eu fiquei na dúvida se era só aqui nesse Ah, computador. desculpa, eu vou parar e vou fazer de novo, só um minutinho. Obrigada. Confirmem, por favor, para mim se já voltou. Agora voltou, agora estamos no da LGPD. Tá bom. Gente, olha, fiquem tranquilos, porque eu vou compartilhar o material e eu falei tudo direitinho para vocês não perderam nada. Tá bom? Então, aqui, né, eu trago essas duas interconexões, né, com a lei do ato de concentração nas matrículas e com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque eu acho que são pontos importantes, né? O primeiro é que eu acredito que principalmente aquele ponto da interconexão das informações das serventias, na minha opinião, vai ser algo que vai dar suporte para que, de fato, a gente tenha a efetividade da lei do ato de concentração nas matrículas, que até hoje ele não estava sendo utilizado em sua plenitude, porque todos os interessados, tanto os credores, quanto os devedores, ou quem está fazendo a aquisição do imóvel, quem vai fazer um empreendimento, não abria mão, né, de fazer aquela longa diligência imobiliária, olhando todas as certidões, porque não existia uma segurança de que, de fato, todos os atos que eu preciso ter conhecimento para poder mitigar os meus riscos ou entender qual o tipo de risco que eu vou estar exposto ao fazer essa operação imobiliária estariam ali na matrícula do imóvel. Agora, com esse sistema, a gente vai passar a ter a possibilidade de ter dados estruturados e uma conversa muito mais fluida entre todas as serventias, o que eu acredito que, de fato, vai trazer finalmente uma efetividade maior para a lei do ato de concentração nas matrículas. E o outro ponto é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Quando a gente migra para uma plataforma digital, a gente vai precisar ter essa segurança, né? Até assistir, né, a live do governo, quando falou sobre a medida provisória, e isso foi questionado, eles garantiram que eles vão estar trabalhando para garantir a governança cibernética de toda a plataforma, para preservar os dados. E aí a gente tem aquela questão, né, da alteração da lei de incorporação, que traz a obrigatoriedade do compartilhamento dos dados de todos os adquirentes. Na minha opinião, esse ponto fere, né, um dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, que é justamente o princípio da necessidade. Então, esse compartilhamento ele deveria ser feito sempre de forma fundamentada. E existe um instituto entre os adquirentes e a incorporadora, que é justamente a comissão de representantes. E talvez seja o mais adequado que esse compartilhamento seja feito com esse agente, né? Para que esse agente possa ser responsabilizado, né, por fazer o tratamento adequado desses dados, que é muito mais fácil você garantir uma aderência à legislação e às normas quando a gente está falando de uma forma clara de quem é o agente de tratamento, do que se a gente distribuir indistintamente por todos os adquirentes daquele empreendimento. Se houver um tratamento inadequado, como que você vai identificar quem foi a pessoa que eventualmente usou de forma inadequada aqueles dados, né? Mas eu acredito também que esse ponto vai ser um ponto que vai ser melhorado aí na transformação da medida provisória em lei. Agora quem não consegue... consegui. E aqui eu trago, então, né, um sumário no final aqui para vocês, destacando então, de tudo que eu falei, quais são os principais pontos que eu acho que são tratados aí com essa mudança normativa, a questão da possibilidade da consulta online, os cartórios todos conectados, a validação das assinaturas eletrônicas, a possibilidade dos pagamentos por meios eletrônicos, os extratos eletrônicos, então toda a transação ser feita através do meio digital, a possibilidade de você ter dados estruturados, e em cima disso você pode surgir várias soluções interessantes do ponto de vista de segurança jurídica, de garantias, de você possibilitar mais negócios. O reforço do princípio da concentração dos atos na matrícula, como eu falei, né, e a padronização do serviço cartorário, né? Um ponto muito interessante que talvez o sistema eletrônico unificado não tenha se tornado realidade até então
por conta disso, e aí a medida provisória tenta trazer uma solução, é a questão do fundo, né, que vai prover os recursos necessários para essa adaptação, essa inovação. Então, isso governança de inovação se discute muito isso, né? Não adianta você querer prever uma inovação se você não prevê de onde vai sair o recurso para que essa inovação aconteça e seja implementada. E é isso. Então, assim, a despeito, né, de toda essa inovação, acho que assim, alguns dos dispositivos, de fato, como eu falei, né, merecem uma melhor reflexão, merecem ajustes. Existem algumas lacunas que o preenchimento oportuno vai acontecer, mas, como eu falei, a gente está vivendo num mundo bunny, então a gente talvez tenha que ajustar um pouco as nossas expectativas ao que é possível ir caminhando, né? Como já dizia o poeta, o caminho se faz caminhando. E aí a gente tem somente 316 emendas apresentadas até agora. Então, é complexo o tema, como tudo é complexo, o nosso direito imobiliário ele é bastante complexo, mas eu acho que a gente chamo aí todos os colegas, né, e a ABAME especialmente, como nessa organização com profissionais tão gabaritados no tema imobiliário, a se engajarem aí com as discussões e ajudarem a gente a aprimorar a nossa legislação. Mais uma vez, eu agradeço muito o convite, estou super feliz de estar aqui com vocês, estou honrada demais. Espero ter podido, né, dividir com vocês um pouquinho dos meus achados sobre o tema, espero que vocês tenham gostado. Muito bom, doutora Rafaela, amei. Já vou fazer convite para as duas para ir fazer uma palestra para mim, tanto na Veiga como na PUC, porque é muito necessário. Quero levar as duas lá para falar sobre o tema dos nossos alunos. Amei. Muito bom. Que bom, doutora Fátima. Fico honrada aí com os elogios, né? Mas vindo de uma professora tão maravilhosa. Imagina. Não, você foi ótimo, muito bom mesmo. Passamos, então, agora. Doutora Ana Tereza vai querer falar agora, nesse momento, ou primeiro tirar algumas dúvidas? Querida Fátima, eu vou falar um pouquinho, só complementando, né? Porque a professora Rafaela é uma craque nesse assunto. Eu acho que talvez em corporações ela seja uma das grandes especialistas do assunto no Brasil. Eu também queria dizer aqui que eu sou fã da professora Fátima, que é uma das grandes advogadas na área imobiliária. Queria também aqui elogiar a ABAME, a minha querida presidente Alessandra, por promover esse debate sobre uma medida provisória. Quer dizer, é uma norma que provavelmente vai sofrer alterações, mas é muito importante que todos nós, da ABAME, todo mundo que atua no mercado imobiliário, esteja a par, né, dessas mudanças importantes. Eu começaria dizendo que, depois do processo eletrônico, esse é um braço que realmente a sociedade já estava carente dele, né? Porque a gente tem um processo eletrônico, banco eletrônico, a vida é cada vez mais digital. E a Rafaela ela mostrou como a tecnologia, e fez um histórico muito interessante, como a tecnologia vem afetando, né, na economia e, claro, no direito. E a gente vai se adaptando, quer dizer, as normas jurídicas vão se adaptando à nova realidade. Nós estamos claramente caminhando para um mundo cada vez mais digital, né? E os cartórios não poderiam ficar atrás. Esse projeto é um projeto realmente muito importante. Ele foi debatido por vários cartórios do Brasil inteiro, né? E ele, como a Rafaela explicou, ele vai redundar na criação do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, que é o SERP. Vejam como esse Sistema Eletrônico de Registros Públicos vai nos auxiliar, vai ser uma ferramenta de trabalho para a advocacia, principalmente aquela que atua no mercado imobiliário. Hoje, para se saber a situação jurídica de um imóvel, eu preciso pedir a certidão de ônus reais, que tem um prazo para ser expedida,
E se, por exemplo, um cliente interessado, né, professora Rafaela, em comprar um imóvel, uma casa, um apartamento, ele procura o seu advogado, e o advogado vai dizer, bom, nós vamos ter que começar pela certidão de ônus reais. E, naturalmente, como acontece na prática de mercado, o vendedor vai apresentar uma certidão antiga. Ele só vai tirar uma nova quando o negócio realmente estiver efetivado, porque senão ela vai perdendo a validade. Imaginem vocês a gente simplesmente botar o endereço de um imóvel, o logrador, o número, e aparecer todos os apontamentos daquele imóvel. Isso é fantástico. Isso é extraordinário, né? Isso é extraordinário, presidente. Isso é extraordinário, porque tudo aquilo que, naquele momento, figura no registro de imóveis vai estar acessível no computador do advogado. Quer dizer, você vai poder dar uma opinião para o seu cliente com muito mais celeridade. Né? Você vai poder ver a real situação. Não, esse imóvel está penhorado, tem aqui uma penhora da Justiça do Trabalho ou de um juiz civil. Enfim, vai dar transparência e, como a Rafaela falou, vai dar segurança jurídica aos negócios. Né? E vejam, esse sistema eletrônico de registros públicos, criado pela medida provisória 1085, o chamado SERP, ele também vai fazer com que haja uma interconexão entre os cartórios. Então, os cartórios vão poder conversar entre eles diretamente por esse sistema. Por exemplo, uma escritura digital de compra e venda de um imóvel, o ofício poderá eletronicamente mandar para o registro imobiliário. Quer dizer, nós vamos ganhar em tempo, em supressão de burocracia, uma enormidade com essa MP. Porque nesse núcleo, né, professora Rafaela, eu acho que nesse núcleo ela não vai ser alterada, vão ser ajustados alguns detalhes, enfim, aprimorados, e talvez até a presidente Alessandra Abami possa contribuir nesse debate e até fornecer ao Congresso Nacional eventuais sugestões do time Abami, né? Mas eu acho que esse núcleo de, primeiro, transparência da informação, informação online, cartórios interligados, vai nos dar imensa segurança jurídica. Também tem algumas mudanças que eu acho que, em complementação, para não repetir, porque a professora Rafaela foi super didática sobre esse sistema, basicamente, o SERP, do jeito que a medida provisória está redigida nesse momento, ele contempla as seguintes especialidades, né? O registro de imóveis, o registro civil de pessoas naturais, ou seja, você vai poder checar a situação jurídica via computador, online, lógico que com algumas restrições. Como mencionou a Rafaela, tem informações pessoais que a Lei de Proteção de Dados resguarda, que são dados sensíveis, mas certidões de casamento, com averbação de divórcio, inclusive para as operações imobiliárias, é muito importante para a gente verificar se aquela pessoa está casada, se o divórcio já foi averbado. Isso vai poder ser conectado de uma maneira rápida e eficiente online. O registro de títulos e documentos e o registro civil de pessoas jurídicas também, né? Tabelionato de notas vai estar no SERP, as escrituras, os testamentos, claro, os testamentos e os documentos que a lei determina segredo de justiça ou confidencialidade, eles vão ter naturalmente o sistema de senha para habilitar alguém a acessar. E também, gente, e aqui eu achei fantástico também essa informação, o tabelionato de protestos. Quer dizer, nós vamos poder, de forma atualizada e online, verificar a situação
dos protestos de determinada pessoa jurídica. Nós vamos poder ver se aquele contrato que nós estamos assessorando o cliente, se há um protesto, se há um protesto de algum título contra aquela parte com a qual o nosso cliente está contratando, se há vários protestos. Essa facilidade de acesso à informação vai acelerar de uma maneira expressiva a atividade do próprio advogado, quer dizer, a consulta do advogado, né? Hoje, para eu saber se tem um protesto contra uma empresa, eu tenho um procedimento, tenho que fazer um requerimento, protocolar, aguardar ficar pronta a certidão. Eu vou poder verificar online se determinada empresa tem ou não protestos e também fazer os procedimentos de cancelamento de protesto e etc. Isso traz uma grande mudança na atividade do advogado que atua na área imobiliária e também o advogado que atua em outras áreas, porque todos esses dados são de relevantíssima verificação pelo advogado nas mais variadas tarefas. Bom, outra questão muito relevante, e a gente recebe muita reclamação disso na OAB. Os cartórios, a maioria dos cartórios, só aceita pagamento em dinheiro. E muitos advogados até reclamam, porque muitas vezes os valores a serem pagos são altos e é evidente que há um risco de segurança em deslocamento com dinheiro. Nós estamos na era do Pix, então não faz mais sentido carregar uma quantia alta para pagar uma taxa ao cartório. Nessa MP, tem a previsão de pagamento eletrônico das custas cartorárias. E tem também a previsão de parcelamento, pagamento parcelado dessas custas, o que facilita imensamente também a prática desses atos. Você pode pagar com Pix, com cartão de crédito, traz para a era eletrônica o pagamento dos cartórios, que é uma reclamação recorrente da advocacia, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Eu já recebi várias vezes na OAB reclamações nesse sentido. Bom, muitas informações também, como a Rafaela mencionou, muitas informações, alterações, incorporações vão ser encaminhadas para o cartório para registro via computador. Então, você manda para o cartório, o seu protocolo vai ser digital. Como acontece, gente, hoje no processo digital, em que você envia uma petição, né, de forma online, a mesma coisa você vai poder fazer ao cartório. Ou seja, a ida física aos cartórios cada vez vai ser menos relevante, né, com economia de tempo, economia de passagem, enfim, e com todos os benefícios dessa digitalização. Há também previsão na MP 1085, que já está em vigor, de que os prazos registrais não são mais contados por dias corridos. Agora, tal como já acontece no Código de Processo Civil, os prazos serão contados, já devem ser contados os prazos cartorários em dias úteis, né? Da mesma forma que a gente conta o processo, contando o dia excluindo o dia do começo, incluindo o dia do vencimento. Né? Isso está expressamente previsto nessa medida. E tem alguns prazos que estão sendo reduzidos também, alterando algumas partes da Lei 6.015, de 73, que trata dos registros públicos. Alguns prazos estão sendo reduzidos na proposta de medida provisória, acredito que isso ainda possa ter variação. Outra mudança é sobre a extinção do patrimônio de afetação sem necessidade de averbação específica. Né? Aí é uma alteração no artigo 31 da Lei de Incorporações Imobiliárias, a 4591. Eu acho que, nesse caso, é uma simplificação da burocracia de incorporação. Né? E essa medida cria a figura da extinção automática
de eventual regime de patrimônio de afetação, que também agiliza muito e cria menos embaraços e burocracia para quem atua na área de incorporação. Outra coisa que essa medida prevê, que eu também achei muito interessante, é a alteração, né? A alteração da certidão que a gente tira dos imóveis, agora vai ser a chamada, pela medida provisória, de certidão de situação jurídica atualizada do imóvel. Claro, porque agora é online, né? Então, online, nós vamos ver o inteiro teor da matrícula de uma maneira muito simples e econômica, através do computador, podendo imprimir, né? Podendo imprimir ou usar eletronicamente essa certidão, né? Como já disse a Rafaela muito bem, a gente aqui está privilegiando com essa medida provisória o princípio da concentração na matrícula, né? Nós estamos dando a efetividade que a burocracia nos tirava, o papel nos tirava, de poder ver com clareza e com exatidão tudo aquilo que consta naquele momento na matrícula de um imóvel, né? Bom, ela também traz a instituição do condomínio após a verbação da construção, com a possibilidade de financiamento ainda em construção. Ela facilita essa incorporação, como a Rafaela já mencionou, né? E traz, eu acho que o mercado de construção civil vai ser muito beneficiado, os novos lançamentos vão ser muito beneficiados por essas simplificações dos cartórios, né? Eu acho que, de uma maneira geral, a gente está aumentando com essa medida provisória a transparência, a segurança jurídica dos negócios, a gente, com esse ambiente mais saudável também, pode alcançar a concessão de créditos mais baratos, porque vai ser mais fácil visualizar as situações jurídicas, inclusive das empresas com protesto. Porque, vejam, nós estamos falando de um sistema nacional, gente. Nós não estamos falando de um sistema estadual, a gente está falando de um sistema nacional. Então, se eu jogo o CNPJ de uma pessoa jurídica para verificar os protestos, eu vou saber os protestos no Brasil inteiro. Eu vou saber, contra aquela pessoa jurídica, quantos processos há no Brasil. Ou seja, eu vou visualizar de uma maneira imediata o grau de comprometimento econômico daquela empresa. Hoje, para obter os protestos contra uma empresa em todos os estados, nossa senhora, é uma operação de meses, né? De pedidos de certidão, de todas as dificuldades de deslocamento, com necessidade de contratações nos 27 estados. Imaginem a diferença que esse sistema vai nos trazer. Nós vamos poder ver informações nacionais online e atualizadas com relação a protestos de títulos, imóveis, registro civil de pessoa física, se alguém... Aliás, eu diria aqui o seguinte, aquela história, né, Fátima, que era mais comum no passado, mas do sujeito casar num estado e depois casar de novo em outro estado, acaba com esse sistema, porque vai estar nacionalmente lá o bígamo. Muito importante isso, né? Pois é, minha Ninguém mais vai ser enganado. Ninguém mais vai ser enganado. Acabou a bigamia no Brasil, ou a trigamia, ou a poligamia, porque, a não ser que seja autorizado judicialmente. Eu ia falar, só voluntária agora. Só voluntário, porque agora vai ser muito fácil ver quem é casado, quem é divorciado, porque são certidões públicas, todos vão poder consultar, ninguém mais vai casar de novo com homem casado, entendeu? Esse registro é muito importante, a gente vai saber, e também para os negócios, a gente vai saber se a pessoa está casada, se ela tem um cônjuge, se o regime de bens, isso tudo dá muita segurança para o nosso trabalho, principalmente na área imobiliária, onde os negócios são feitos
muitas vezes de maneiras demoradas e burocráticas, porque a gente tem que aguardar certidões, ir no cartório, e vamos poder, assim como a gente já faz do processo eletrônico, nós vamos poder fazer tudo no nosso computador e obter todas as informações. Eu acho que eram essas as observações adicionais, que a Rafaela praticamente esgotou o assunto, mas aqui vai minha querida presidente, super ativa, super competente. Quem sabe a ABAME não produz também sugestões à SMP, que ainda está sujeita a alterações, ou mesmo apoia alguns dispositivos aqui que melhoram a vida de nós advogados na área imobiliária. Claro. Aliás, essa MP é extraordinária para a gente, porque realmente facilita todo o nosso trabalho. A questão do prazo, acompanhar o novo CPC, que também protege as nossas prerrogativas de advogado, também é sensacional, porque a gente precisa ter um prazo correndo conforme o nosso tempo de trabalho, porque senão a gente vai enlouquecer, né? Porque a gente já trabalha 24 horas por dia, a gente já nem dorme mais. Então, pelo menos, né, a gente vai ter tempo hábil. E assim, eu sou tão fascinada por essa MP, porque eu acho assim, você reduz, principalmente muitos advogados do mercado imobiliário que trabalham com escritórios pequenos, muitos trabalham até de forma autônoma, ele vai facilitar demais. Você da cadeira de casa até, muita gente está trabalhando home office, você vai fazer um contrato de locação em que você tem uma coisa básica, né, no direito imobiliário, um contrato de locação que tem como garantia lá como é que se diz? Fugiu aqui o fiador, né? Uma figura do fiador. Bom, como que você vai saber se ele colocou sobre fiança aquele bem, aquele imóvel, se ele está em condições de fiança? Vai te esperar para assinar o contrato de locação? Não, né? Você ali já entra e já faz a verificação do RGI e ali você já vê que está apto, você resolve, porque a locação hoje, né? Que quem consegue alugar um imóvel já está feliz, né? E não vai ficar esperando ainda uma certidão sair num prazo de 5 dias, enfim. Então, eu acho assim, que são várias oportunidades que vão surgindo, né? A integração entre os cartórios também, eu acho que realmente veio para facilitar a vida de todos nós. E muito importante também essa questão dos registros também de pessoas naturais, né? Realmente, às vezes, até se a gente não estiver nem lidando com uma mera situação que a gente quer checar um cliente novo, né? Você não conhece cliente novo, você quer fazer um levantamento para saber com quem você vai atender e vai patrocinar, digamos assim. Então, você já consegue checar determinadas informações, né? A questão também das execuções também é muito importante, porque muitas execuções, às vezes, não são atingidas, não são alcançadas. Você começa um processo na fase ainda de conhecimento, e aí você trabalha nesse processo, depois você chega no final, você não consegue atingir os bens e o patrimônio do devedor, porque ele dentro do processo de conhecimento, ele conseguiu se esvaziar disso. E aí você, com uma celeridade dessa, você conheceu o cliente, sabe quem é a parte ex-adversa, o devedor, você já levanta os bens todos dele e ali você já consegue fazer uma proteção até você chegar à fase de execução, já ainda na fase de conhecimento. Então, enfim, a gente vai ter ideias aqui, porque o que não falta é ideias, né, doutora Rafaela? Para poder, né, doutora Ana, para a gente poder facilitar a nossa vida. E eu acho que, assim, a Fátima, né, que eu sou uma pessoa muito, graças a Deus, abençoada, né, nessa gestão de ter uma diretora jurídica, Fátima Santoro. E o que a gente está trabalhando na ABAME é exatamente isso, nós podermos ter voz, né, e opinar por todas essas questões, inclusive sobre essa medida provisória que afeta diretamente o mercado imobiliário. Então, pode ter certeza
que a BAME vai atuar nisso, sim. Oh, e aí a gente pode até começar, né, Fátima, com um pinga-fogo na BAME. Com certeza, com certeza. Para que os associados possam também dar suas opiniões, debater, poder, né, falar sobre a medida e ter as ideias, porque eles são pessoas que atuam nesse mercado, sabem, têm a necessidade diária, né, e pode colocar isso. E, Fátima, você vai ler consegue de onde você está para ver o chat? Porque a doutora Rafaela tem algumas perguntas lá, e doutora Ana, no chat. Eu consigo ver por aqui para facilitar, como a doutora Eu Fátima vou pedir para facilitar, porque eu estou na rua, aí para mim é mais complicado. Nós temos várias pessoas aqui parabenizando vocês pela essa palestra, que é fantástica, pela medida provisória, que todo mundo aqui está demonstrando felicidade. Eu quero seja bem-vinda a Natália Rosa, que é a co-líder da Comissão de Registros Públicos, que está aqui presente também, já se manifestou no chat. Olha, são diversos. O Felipe dizendo: parabenizo a BAME por trazer as brilhantes doutora Ana Tereza Basílio e Rafaela Corti para a exposição desse tema tão relevante. Obrigado, Felipe, pela sua participação. A nossa diretora, segunda secretária, Tânia, também, Fernandes, parabenizando pela palestra, e está feliz. Bom sabermos que já vem pelo caminho, né? E aí a Daniela Capanema, mais à frente, fez uma pergunta, parabenizou pela excelente palestra, e já que a Tânia falou que é bom que vem a caminho, tem a pergunta da Daniela, que ela diz o seguinte: o sistema já é regra no Rio de Janeiro e já está sendo adaptado para os cartórios do interior, e ela quer saber também se isso já está acontecendo, ou se não tiver, se existe um prazo, uma previsão para os negócios que sejam sem exceção de realizarmos por meio eletrônico. Ela está suscitando essas questões. Aí ficam à vontade para perguntar. Quer responder agora e eu passo para outra pergunta? Eu posso responder, doutora Ana? Quer que eu responda? Claro, Rafa. Bom, presidente, primeiro eu queria pontuar, né, até da sua fala, que eu achei muito pertinente, que eu sempre brincava que eu acho que o advogado imobiliário é o mais corajoso que tem, porque para fazer um parecer afirmativo para poder fazer uma operação imobiliária com esse sistema complexo que a gente tinha, que era praticamente impossível você ter uma análise da situação atual do imóvel e de todas as partes envolvidas no negócio, só sendo muito corajoso. Mas a gente foi em frente, né, durante todos esses anos. E agora, com certeza, a gente vai ter essa ferramenta aí para nos ajudar. Doutora Daniela, obrigada pela pergunta, prazer te rever aqui. Bom, a AMP ela traz um prazo, né, de 1 ano para adaptação, mas diversos cartórios questionam, discutem que esse prazo talvez não seja viável para todos os cartórios, porque, como a gente sabe, existem cartórios deficitários que têm situações econômicas diferentes. Então, talvez essa questão da adaptação seja algo que ainda vai ser discutido, com certeza. Mas eu acho que o mais importante é a gente ver como uma possibilidade e para cartórios que não têm, né, a competência territorial privativa, como, por exemplo, os serviços de cartórios de notas, vai ser um diferencial competitivo, né? Então, aquele que primeiro se adaptar, com certeza vai sair na frente aí dos concorrentes. A doutora Sula também fez uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Doutora Sula, peraí. Doutora Rafaela, o que a doutora Rafaela acha sobre a possibilidade dessa interligação entre os cartórios ser sucesso, uma vez que os cartórios têm ganho exorbitante com as certidões? Ela está questionando, né, como é que os cartórios ficaram aí com relação ao valor das certidões. Aliás, até sim, ficou uma dúvida, mas eu acho que a própria doutora Ana, na fala dela, comentou sobre isso, que as certidões não vão ser gratuitas, né? Pelo que eu entendi, né? Elas vai ter um valor, né? As custas vão continuar valendo, mas vão mudar, vai ampliar as formas de pagamento, que antigamente era em dinheiro,
não é isso? Isso. Vamos continuar tendo a tabela de custas, que realmente são bem caras, em alguns estados são exorbitantes, mas você vai pagar de maneira online, mas o cartório vai continuar cobrando pela certidão digital, né? Né, Rafa? Não sei se você tem alguma coisa para incluir, mas eles vão continuar cobrando. Não, e pode parcelar, né? Aí você pode parcelar. Aceita Pix também? Aceita! Não, e, inclusive, isso abre a possibilidade para se criar um novo negócio, né? Por exemplo, uma empresa de meios de pagamentos eletrônicos para serviços cartorários, que possa se conectar com essa plataforma. Então, como eu disse, abre possibilidade para muitas inovações, né? Mas assim, existem certidões que são gratuitas, né? Por determinação normativa, essas vão continuar, mas as demais vão continuar com os seus valores, né? De tabela. Eu imagino. Aí realmente é uma aposta, né? Que com o tempo pode se tornar mais barato, porque o produto, né, quando você faz a desmaterialização de qualquer negócio para o meio digital, inicialmente existe uma necessidade de investimento, mas com o tempo a tendência é que o seu custo de operação para oferecer aquele produto, aquele serviço, vai reduzindo. Então, eu imagino que isso pode ser algo que vai ser pleiteado, né, pela sociedade no futuro, a redução desses custos. Sem dúvida, só a não necessidade de usar papel, enfim, de lançar estrutura, né? Isso também pode reduzir a estrutura necessária para os cartórios funcionarem, barateando o serviço também, né? Como acontece agora com o processo digital, enfim, a gente consegue melhorar, diminuir despesas, né? E, com isso, reduzir custos. Eu acho que vai ter uma grande demanda por redução de custos, sim. Concordo com a Rafaela. Eu também acho, porque não só em termos, os próprios escritórios, em termos de funcionário, enfim, os despachantes é que não vão ficar muito felizes, né? Vai ter realmente uma redução de algumas demandas profissionais. É verdade, é a história da datilógrafa quando veio o computador, né? Eles vão ficar no Detran, ainda vão ficar em alguns lugares, mas assim, a extinção da atividade é previsível, né, nesse mundo digital. Pois é. Tem que estar preparado para isso, para a inovação. O nosso associado Jonildo também parabeniza as palestrantes, doutora Ana Tereza Basílio e também doutora Rafaela. Ele está muito satisfeito com a palestra. O nosso vice-presidente Daniel Martins, vice-presidente, pode falar, você vai ficar quietinho aí, se escondendo pelo site e pelo chat? Não. Alessandra, eu estou em trânsito também, mas eu estou acompanhando porque essa medida provisória me pegou de surpresa no final do ano, né? E quando chegou no início do ano, eu fiquei apavorado em me atualizar. Então, além de assistir às nossas lives do estado, da cidade do Rio de Janeiro, né, eu estou assistindo às lives em outros estados também para ver o que está acontecendo, especialmente São Paulo. São Paulo está sempre à frente, né? Com relação a esse último assunto das custas, o que São Paulo me passou é que a gente vai ter o acesso ao conteúdo dos cartórios, mas a gente não vai poder printar e usar esse conteúdo como se fosse uma certidão. Então, por exemplo, você vai fazer uma escritura de compra e venda, você vai precisar pagar o cartório para ir fornecer um QR Code daquela certidão, entendeu? Então, os cartórios não vão ter muita perda. A perda que vai ter é a perda do documento apenas para consultar, né? Então, eu vou alugar um imóvel para uma pessoa que se diz proprietário de determinado imóvel, eu vou poder confirmar se naquele momento ele continua sendo proprietário, se aquela certidão de 20 anos atrás que ele usou tem o mesmo conteúdo hoje, né? Mas se eu precisar vender esse imóvel desse fiador, eu vou ter que tirar uma certidão, né, que vai vir por meio eletrônico, como já vem hoje através do e-cartório, e vai ter lá o QR Code para a gente poder autenticar. Mas, realmente, a lei... O que no início foi um pavor para mim, eu já estou virando fã e eu acho que isso já está atrasado uns 10 anos, entendeu? E quero aproveitar para parabenizar as palestrantes, ainda mais num assunto tão novo e que a gente está precisando tanto de informações, né? Daqui a pouco.
Tá bom? Eu até acrescentaria, meu caro amigo, o seguinte: o CNJ é indicado nessa MP como ainda um regulamentador dessa atividade. Então, como operacionalmente vai funcionar, isso daí ainda pode sofrer algumas alterações, né? Pode ser, eu acredito que a gente vai continuar pagando, etc., mas eu acho que nós vamos usar direto certidões digitais, esse é o objetivo. Eu acho que o CNJ vai aperfeiçoar ainda mais a regulamentação dessa MP, né? Sim, com certeza. O Daniel, a Sula também está comentando aqui no chat exatamente isso que você falou, que em São Paulo as certidões eletrônicas são todas gratuitas. Eu tenho conhecimento disso, não entendi por que no Rio de Janeiro isso ainda não foi liberado também. É questão até de se questionar com o Tribunal de Justiça, né? Em São Paulo... Em São Paulo já é bastante tempo, né, que eles têm essa possibilidade da visualização. Como o doutor Daniel trouxe, a visualização das informações é algo que a gente já tinha essa possibilidade, né, nas centrais aquelas iniciativas de centralização que eu falei antes, que tinham regionalmente. São Paulo já tinha essa possibilidade, mas como o doutor Daniel falou, e é o que os cartórios estão apontando que vai continuar, quando você precisa efetivamente usar, você precisava pedir a certidão. E aí a certidão eletrônica não vai ser diferente. Você pode consultar, mas se você precisar usá-la para um ato, você vai precisar fazer esse pedido dessa certidão eletrônica. Né? E aí pagar, né? É o que eu acho muito justo, né? Porque às vezes você quer, como o Daniel exemplificou, somente uma informação. Você quer tirar uma dúvida e você não precisa necessariamente da certidão. E aí você tira a dúvida, sanado o problema. Quando você precisar da certidão, aí sim que você paga as custas, né? Eu acho que é justo. Sem dúvida. Isso é a maioria dos casos, assim, da advocacia, em geral, a maioria dos casos é consultar, fazer um contrato, uma execução, enfim. Muitos negócios são feitos só pela informação, né? Mas aí tem também a questão da LGPD, que eu também não sei como que vai funcionar isso, né, doutora Rafaela, como a doutora Ana falou. Quais serão esses dados sensíveis, né, da certidão? Porque, sim... eu acho que dados sensíveis, a gente vai falar, por exemplo, de um testamento, a gente não vai poder ter acesso ao teor de um testamento, porque aí é dado sensível, mas, por exemplo, o Estado Civil não é dado sensível, porque tem que ter publicidade. Hoje tem publicidade, só tem burocracia para a gente ter essa informação. Então, esse dado, se é casado, se é divorciado, se averbou o divórcio e tal, isso a gente já vai poder ver digitalmente. Eu acho que vai mais na linha daquela lista de dados sensíveis da LGPD, né? Um contrato em que tenha sigilo, o cartório vai ter que criar. E digitalmente não é difícil isso, né? Criar uma senha para poder ter acesso. Por exemplo, eu posso registrar um cartório digital no cartório de títulos e documentos, que agora vai ter muito mais publicidade, vai ser nacional. Como a Rafaela disse, né? Hoje quase ninguém usa títulos e documentos, porque é uma burocracia danada e para você consultar também não é fácil. Né? Eu posso pesquisar aqui no Rio, não vou saber se em Petrópolis, enfim, tem o documento que eu estou procurando. Agora vai ser nacional. Então, eu acredito que também o cartório de títulos e documentos digital vai ser muito usado, porque você registra lá da publicidade nacional e aí, em muitas situações, a gente ter essa publicidade de registro tem efeitos jurídicos erga omnes e vale a pena, né? A gente vai poder usar mais o cartório de títulos e documentos também, né? É isso aí. Palestra maravilhosa, né? Fico tão feliz. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer pelo chat? Quer falar? Meu presidente do Conselho Deliberativo quer falar? Pode falar. Mais alguém quer? Aproveita que vamos aproveitando, pessoal, a oportunidade. Meu tesoureiro, doutor Emílio,
Tudo bem, doutor Emílio? Oi, Alessandra, tudo bem? Estou atento aqui à palestra, achei muito interessante. Pena que o prazo é muito longo, 1 ano, né? Os cartórios vão chegar quase que no final do ano para poder colocar isso em prática. Agora, eu acho que deve haver também uma redução nessas custas, né? Porque as custas cartorárias são elevadas. Então, com essa modificação, com esse processo eletrônico, eles devem pensar nisso aí e fazer pelo menos uma pequena redução em tudo. Essa é a minha opinião. Mas muito boa palestra, estou de parabéns às 2 palestrantes. Que bom que vocês gostaram. Eu queria aproveitar, Caroline, que você está aí. Você está aí, Caroline? Para a Caroline colocar na tela a nossa próxima palestra de amanhã. Vai ser uma palestra híbrida. E isso aí. Doutor Elinei Winston Silva, ele é perito na área imobiliária, tem mais de 30 anos de experiência, que trabalhou na Caixa Econômica, engenheiro e perito do TJ. Ele vai falar, o tema dele vai ser a importância dos quesitos nas perícias judiciais imobiliárias. Porque ele quando visitou a ABAME, na última reunião que nós fizemos, ele falou para mim e para o Daniel, não foi, Daniel? A realidade que são poucos, raríssimos os advogados que sabem fazer quesitação. Então, estou vindo aqui para ajudar vocês a fazer os quesitos. E eu acho que ele vai trazer muita coisa importante. Eu, por exemplo, não sabia que o custo, né, os honorários da perícia é por quesito. Para mim, foi uma novidade. E eu tenho certeza que deve ser para muitas pessoas. Ele fala que, às vezes, a gente monta os quesitos botando itens que são óbvios que já estão no processo que não seriam necessários. Então, ele vai trazer muitas novidades, vai ser híbrida. Amanhã eu vou estar na ABAME, presencialmente, então todos estão convidados. Eu faço uma campanha para aglomeração, para ficar todo mundo junto, para a gente poder se abraçar, se ver. Mas também, quem tem medo da Covid, é bem democrático. Para isso, a gente está com o híbrido, né, doutora Fátima? Quem quiser ir presencial, vai presencial. Eu tenho que laçar a minha diretora jurídica, que ela foge do presencial, mas eu vou lá e laço ela. Semana que vem, terça-feira, ela vai estar lá. E é isso, gente. Minhas maravilhosas, muito obrigada. Vou passar a palavra para a doutora Fátima Santoro, nossa diretora jurídica, que já pode fazer as honras da casa, que eu já estou me despedindo das maravilhosas palestrantes. Doutora Ana Tereza Basílio, você é uma associada altamente participativa. Está de parabéns. Eu sou fã da ABAME, fã da presidente da ABAME e fã da diretora jurídica da ABAME, além de todos os demais membros. Mas eu estou muito entusiasmada com a atividade, com a quantidade de eventos, com os grandes debates que a ABAME está propiciando. Então, eu estou muito feliz aqui de fazer parte da ABAME. Que bom, que bom. A ABAME também está muito feliz de tê-la conosco, engrandecendo a nossa instituição, e a gente tem certeza que o doutor Silvio Capanema também está feliz e ajudando, dando um empurrãozinho dele lá, onde ele está, para que a ABAME vá muito longe ainda, né? Muito mais. A ABAME já tem 32 anos e que ela vai para mais 32 e mais 32. E é isso, né, doutora Fátima Santoro? Com certeza, com certeza. Eu gostaria de me despedir também, agradecer a doutora Ana, a doutora Rafaela. Foi um grande prazer recebê-los na nossa associação. Lembrar que nós vamos ter na semana que vem, né, o nosso debate, e o março nós estamos já com toda a programação fechada. Eu não sei se Caroline já postou aí para vocês. Nós vamos ter no dia 8 o doutor Sidney Sanches,
No dia 15, teremos a entrega de carteiras. No dia 22, o desembargador Najib Slaib. E no dia 29, a doutora Beatriz Capanema. A Ana Tereza deve conhecer a Ana Beatriz, neta do nosso querido desembargador Silvio Capanema, filha da Silvia Capanema, está terminando o doutorado na UERJ, professora já também, e ela vai dar a honra aqui conosco no dia 29 de março. Então, todas as palestras de março já estão fechadas, e eu espero todos vocês. Eu peço desculpas de não estar falando corretamente, porque eu estou na rua e é horrível o barulho e tudo mais, mas, mais uma vez, agradecer muito o carinho, a atenção, tanto da doutora Ana Tereza Basílio, como da doutora Rafaela Carvalho. E aqui me despeço, passo a palavra para você, Alessandra. Então, a doutora Fátima falou de todos esses eventos, mas quero lembrar a todos que o evento do dia 15 de março é de grande relevância porque vai ser o dia da entrega das carteirinhas presencialmente na ABAME. Então, seria importante a presença de todos para a gente fazer aquela festa bonita, abamiana, jeito abamiano de ser, acolher todos esses novos associados que estão aí todos entusiasmados pela nossa instituição. Então, a gente vê se a gente consegue fazer uma festa bem alegre, bastante acolhedora, tá? Então, é isso, meus associados abamianos maravilhosos. Beijo para vocês, obrigada por tudo. Beijão, Beijo, gente. muito Tchau. obrigada. Muito obrigada. Beijo, Obrigada, Rafa. foi ótima palestra. Obrigada por tudo. Muito obrigada. Boa noite. Prazer revê-los. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Sula, Nohana. Boa Daniela noite a Capanema. Boa noite a todos. Tchau, boa noite, Janildo. Boa noite. Tá todo mundo sumindo. Boa noite. Vai que eu vou apagar a luz, hein? Boa noite.